Bom, servindo o homem em uma bandeja. Há vários anos atrás apareceu uma pequena história descrevendo de como os discos voadores chegaram à Terra e seus pilotos, assim, rapidamente nos conquistaram com sua sabedoria, com a sua tecnologia e sua bondade. E eles até se ofereceram para transportar um grande número de terráqueos para outro planeta para uma vida nova e mais frutífera. Milhões de pessoas clamaram para poder fazer essa viagem. Enormes naves espaciais chegaram para coletar esses imigrantes, todos dispostos a irem para um outro mundo. No decorrer da história, um livro caído por um dos astronautas, deixou cair na mão de um dos estudiosos, que traduziu o que estava escrito ali de uma forma bem laboriosa, e descobriu que o título do livro era How to Serve Man. A história termina com a revelação de que se trata de um livro de receitas, onde o homem era o prato principal. A história termina com a revelação de que se tratava, então, de um livro de receitas humanas. Embora esse conto apócrifo fosse apenas seja uma fantasia, isso nos avisa e reviveu um aviso anterior de Charles Fort, que eu sempre falo dele, que escreveu o livro dos Danados. Ele escreveu que suspeitava que esse planeta pertencia a algo ou alguém e que todos nós seríamos propriedade. O falecido Ivan Tennyson, um grande pensador fortiano, chegou à conclusão semelhante, e eu também. Ele sugeriu que a Terra era uma fazenda gigantesca e que nós, a humanidade, somos apenas a colheita. O padre Salvador Frechedo, jesuíta, ele escreveu um livro chamado A Granja Humana, e ele não era bobo. Ele já faleceu há pouco tempo, com mais de 100 anos de idade. Ele dizia que os canibais do espaço sideral podiam um dia pousar e resolver nossos problemas de superpopulação da noite para o dia. Mas se você pensar um pouco, vai perceber que bilhões de pessoas entenderam e acreditaram exatamente nisso por milhares de anos. E essa crença é a base de todas as nossas grandes religiões. John Q, página 47, Operation Trojan Horse, Operação Cavalo de Troia. Pois bem, esse aqui é o livro que eu já mostrei várias vezes, né? O livro dos Danados, é grosso pra caramba, é cheio de anotações. Eu sou um fortiano. Ele é um cara impressionante, foi um cara impressionante. Então ele escreveu em 1925, ele escreveu: em algum lugar, alguém de algum lugar tem nos mantido sob controle por milhares de anos. Em 1925, Charles Fort escreveu: navios de outros mundos. Ele não sabia, ele não tinha a palavra nave espacial ainda em 1925, então eram navios, ships. Navios de outros mundos foram vistos por milhões de habitantes dessa terra, explorando noite após noite, nos céus da França, Inglaterra, Nova Inglaterra, no Canadá, e vai por aí fora. Ele viajou muito pelo mundo como na Marinha Mercante na época. Ele viajou durante um tempo, depois ele voltou para Nova York, onde ele começou a escrever. Ele estava relatando um fenômeno que não existiria oficialmente por mais 22 anos e que deixou de existir oficialmente em 1969, quando a Força Aérea dos Estados Unidos, a United States Air Force, silenciosamente guardou o seu equipamento de caça a discos voadores, com o fim do projeto Blue Book, como fez o Senado americano agora em 2018. O ano passado eles disseram: não tem mais nada, 2018 não, 2023. Não existe nada aqui para ver, ok? Circulando. Eles não oferecem ameaça nenhuma, mentiram mais uma vez. Então nós vamos ver que o estranho homenzinho, o Charles Fort, ele sabia por sua extensa pesquisa em jornais científicos e revistas antigas que máquinas misteriosas e construções aéreas, que ele chamava essas naves de grandes construções aéreas haviam sido amplamente vistas ao longo da história, e que os ocupantes dessas maravilhosas eram vistos por terráqueos maravilhados. E, de fato, alguns dos mitos mais queridos do homem se baseiam em contato com esses objetos e com os seres que saem desses objetos. O povo das estrelas, os seres que vêm do céu, Anunnakis, Shine One, como na Indonésia eles chamam do povo das estrelas, ou o povo do céu, sempre vindo à Terra, casando com as terráqueas, ou algumas mulheres casando com terráqueos, criando uma linhagem real. Depois de um certo tempo eles vão embora, vão viajando pela galáxia, sabe-se lá para onde.
espalhando essa vida, interferindo nos planetas. Só podemos especular. Então, esse é o exemplo da lenda dos vigilantes, ou watchers, que tem na Bíblia. São seres estranhos de algum outro lugar, ou de algum outro contínuo espaço-tempo, que sempre estiveram sentados em nossos céus, observando-nos em silêncio, enquanto nós lutamos para subir e sair das nossas cavernas. Nas montanhas do Tibete, os antigos yamas sabiam tudo sobre os vigilantes. Ocasionalmente, os ocidentais também tropeçavam neles, naquela terra distante e inóspita, no Oriente Médio, os Anunnakis, nos mitos indianos, os deuses indianos. Nicholas Parrish, um artista, explorador e humanitário, ele relatou ter visto um disco de metal reluzente pairando sobre o Himalaia na década de 20. Imagina o Himalaia na década de 20. Frank Smith, famoso alpinista, também observou uma chaleira pulsante parando nas proximidades das montanhas enquanto ele estava sozinho para subir a face de uma montanha no Nepal. Antes de perceber, ele teve a sensação incômoda de que algo ou alguém o observava com benevolência, como se estivesse preocupado com a sua segurança. Nos grandes anos das grandes ondas de OVNIs, em 66, 68, que foi quando eu assisti ao meu primeiro OVNI, eu e um bando de gente, foi sozinho não, muita gente, eu conto essa história no livro. Espera mais um pouquinho. Então, missionários do telhado do Himalaia do mundo escreveram cartas descrevendo seus próprios encontros com as aeronaves fantasmas. E durante o mesmo período, um punhado de cientistas trabalhando na remota Antártica teria observado grandes objetos voadores pairando sobre os campos de gelo próximo ao Polo Sul. Então, esses vigilantes, os Watchers, desfrutaram de mais um ano de turismo nesta Disneylândia cósmica. Em 1973 até 75, eles apareciam em quase todos os lugares ao mesmo tempo e depois desapareciam, repentinamente, misteriosamente, como continuam fazendo agora. Agora não é mais OVNI, agora é UAP, agora são orbs, são aquelas esferas que voam a 25 mil km por hora, filmadas no Iraque, filmadas nos Estados Unidos, em cima das bases aéreas, e eles continuam dizendo que não tem nada para ver aqui, podem circular. Eles continuam mentindo. Então, pela longa história desse fenômeno, nós sabemos que não vimos o último deles. Eles estarão de volta e uma nova geração de jovens estará nas colinas da Terra e os estudará, e estudarão também os céus noturnos com uma grande expectativa. Bom, em uma manhã, há 40 mil anos atrás, um homem animal peludo ouviu um zumbido fora da sua caverna. E quando ele se esgueirou para a entrada, ele ficou surpreso ao ver uma estranha intrusão em seu ambiente acidentado. Era um objeto metálico brilhante, cercado por janelas transparentes. Atrás dessas janelas estavam altos e silenciosos vigilantes. Seus rostos escuros e inexpressivos eram vistos através da janela. O homem-animal recuou e, para o benefício de seus descendentes, ele desenhou o objeto na parede de sua caverna. Os esboços ainda existem na África, na Austrália, na França, aqui na Europa e na China. Estou mostrando para vocês no final do vídeo imagens tiradas em cavernas francesas e em cavernas italianas. É impressionante. Eram esses deuses vigilantes, como o primeiro homem supôs que fossem astronautas de algum planeta distante. Talvez fossem terráqueos, seres de um esplêndido continente separado e protegido pelos oceanos, das selvas hostis dos homens das cavernas, de uma civilização mais avançada que existisse na Terra. E eles prosperavam numa Terra onde a magia e a tecnologia eram só uma coisa só, porque não existe diferença nenhuma entre a magia e a alta tecnologia. Suas máquinas voadoras se espalharam pelo mundo e eles observaram, com distanciamento, o homem-animal aparecer e multiplicar. Mais tarde, à medida que esses homens se espalhavam lentamente pela paisagem, os vigilantes vieram dos céus e dos mares para oferecer ajuda gentil. Eles ensinaram os homens a fazer a agricultura, deram-lhes fundamento do direito, da matemática, da astronomia. O homem, por sua vez, dedicou suas maiores obras a esses deuses.
esculpiu suas imagens em blocos de pedra, as artes da dança, da pintura, a narração de histórias, começaram como assim homenagear esses maravilhosos vigilantes. É bem visto que esses vigilantes não entregaram toda a tecnologia para uma raça que não estava preparada, mas os ajudaram na evolução. É bem lembrar que os Anunnakis tinham naves poderosas que podiam cruzar os espaços ou as dimensões, mas os sumérios escreviam em tabletes de barro. Os egípcios usavam hieróglifos complicadíssimos em papiros ou esculpidos em pedra. Mais tarde, à medida que esses homens se espalhavam lentamente pela paisagem, os vigilantes vieram dos céus e ofereceram toda essa ajuda. Mas com o tempo, os benignos sentinelas mudaram. Algo aconteceu e a fazenda mudou de dono. Eles chegaram outros deuses, outros seres, e esses começaram a exigir sacrifícios de animais, depois sacrifícios humanos. Eles reivindicaram o crédito pelos desastres naturais. Se você não fizer o que é humano, seu pecador, eu vou destruir o mundo. E os homens começaram a temê-los. Em todo o mundo, grandes pirâmides foram construídas, e belas jovens eram deixadas em templos em seus picos de montanhas para sacrifícios em épocas especiais do ano. E eles tinham a preferência por virgens. Os deuses desceram do céu e, segundo a lenda, acasalaram-se com as mulheres humanas. Essas mulheres tiveram filhos especiais, gigantes, com incrível força física e psíquica, e assumiram o comando de tribos e nações inteiras. Gênesis 6. O mundo foi dividido em várias zonas ou reinos, cada um governado por um desses reis híbridos. E para preservar sua linhagem piedosa, as famílias reais se casaram entre si. Mas os vigilantes mantiveram o controle, comparecendo frequentemente perante os reis, emitindo ordens e até mesmo estabelecendo planos de batalhas para as guerras antigas, a briga territorial, a briga entre eles. Os homens foram disciplinados para obedecer a esses reis e seus deuses, sem questionar. Em certo sentido, esses deuses eram donos da terra e tinham controle direto sobre todos os seus habitantes por meio do sistema de um Deus-rei. Um sistema ainda em vigor em muitas partes do mundo agora. Não é Xandão, o dono do Brasil, esse monstro, esse psicopata, falso juiz, débil mental, e vai cair uma hora dessas. E eu tenho um charuto preparado para acender, mesmo não podendo fumar. Eu finjo. Um sistema ainda em vigor em muitas partes do mundo. Os ditadores. E Charles Fort continua atual com a sua frase "acho que somos propriedade". Ele reconheceu a sutil ardidura e trama da história humana quando afirmou: "Acho que somos propriedade. Alguém possui essa terra, e todos os outros em volta foram avisados. Keep out! Fique fora." Então eles eram muito reais. As suas diretrizes para a humanidade não foram iniciadas por preocupação com a condição humana, mas calculadas para proteger a própria terra. O homem foi pego como peão em alguma parte desse jogo de xadrez, esse xadrez celestial, escuro e proibitivo. Eventos que pareciam totalmente sem sentido para uma geração, de repente adquiriram um significado importante nas gerações futuras. Tentamos racionalizar nossa situação com tecnologias, teologias, cosmologias inventivas. Reescrevemos toda a história até que ela correspondesse aos nossos ideais e ocultasse nossas motivações, muitas vezes muito feias. Mudaram toda a nossa história. A nossa verdadeira história tornou-se mito, e os nossos mitos tornaram-se substitutos da história. Aquela parte da história, da pré-história, que estava além das nossas débeis memórias, foi preenchida por entidades que professavam pertencer aos vigilantes. Uma história oral foi passada aos homens que conviveram com eles, e nós aceitamos grande parte dela sem questionar. Depois que as grandes bibliotecas da China, do Egito, na Europa, foram destruídas, nossos profetas encheram os capítulos perdidos do progresso humano. Passamos por eras de magia, quando a superstição e o medo do desconhecido lançavam sombras profundas na psique humana. Mais tarde, quando abraçamos novamente os senhores cósmicos e nos tornamos escravos da Idade das Trevas, reescrevemos a história novamente. Em 1848, começamos a longa e dolorosa fuga do sistema Deus-Rei
e entramos na era industrial moderna. As ideologias políticas substituíram a religião como força, como aquelas forças que nos moviam, e os velhos deuses tornaram-se nebulosos e míticos, enquanto os novos deuses, os supostos seres do espaço sideral, apareceram em nossas vidas, nos campos, nas fazendas, nas montanhas, em cima de bases aéreas, aí, presentes, numa perfeita operação Cavalo de Troia. Pois é, como eu já escrevi num vídeo anterior, nós vivemos numa Matrix, em que a maioria nem percebe que é escrava. Estamos no fim de uma era. E essa era está chegando, e essa hora será a hora em que provavelmente nós iremos nos defrontar com aqueles que nos criaram. Então nós vamos ver o início de uma civilização totalmente nova, totalmente diferente aqui no nosso planeta, e que poderá ser pior, sob certos aspectos. Muito pior do que a atual. Não é? Nós perdemos a nossa espiritualidade. Nós perdemos o contato com a natureza e suas manifestações. Nós perdemos o contato com a nossa parte divina. Nós perdemos a sintonia com Deus. Nós perdemos a sintonia com o universo. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nem aqui na Terra. Nunca estivemos. Pois algo está no controle do nosso planeta e quer nos destruir. Eu falei isso num vídeo, não lembro qual foi. Eu nunca faço um controle dos vídeos, eu vou fazendo os vídeos. Eu estou com quase 300 vídeos, eu não tenho uma organização. Eu sou uma pessoa caótica nesse sentido. Quem é organizado é a Magdalena. Qualquer hora dessa ela organiza por títulos, por tema, porque às vezes eu escrevo um tema e no meio da história eu desvio completamente do assunto. É livre. E isso é bom. Eu gosto disso. Para isso eu criei o canal. Nós somos livres pensadores. Eu já comentei várias vezes em vários vídeos. Eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu não tenho religião. Não preciso dela. Mas tem gente que precisa, tem necessidade. Perde a respiração se sair de uma igreja. Precisa congregar. E é importante congregar. Tem gente que precisa mesmo. E sair dali fica completamente pirado. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, no bairro de Fátima. Eu estava estacionando e veio um camarada pedir para tomar conta. É federal, posso tomar conta do seu carro e tal. E começou a conversar comigo. Eu falei, vai tomar conta direito, meu irmão? Já você vai sumido. Aí ele falou, olha só, eu era do crime. A Universal me tirou do crime. Hoje eu estou salvo. Entendeu? Eu odeio essa religião. Eu não presto. Mas para esse tipo de pessoa é super importante. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Se a pessoa é livre pensadora, quer sair do sistema fechado, vem para cá. Não é fácil. A verdade dói pra caramba. Dói muito. Quando retira nossos sonhos, os nossos dogmas. Tem gente que adora viver sob dogma. É proibido fazer isso, proibido fazer aquilo. Isso aqui é pecado. Mas outras não. Eu quero avançar. Nós estamos há milhares de anos nesse rame-rame. A Igreja Católica Romana dominou o nosso planeta por mais de 1000 anos, quase 2000 anos. 1500 anos, 1400. No ano 325, quando ela é considerada a igreja oficial do Império Romano. E nos outros lugares também, na China, na Ásia, na Índia. Eu nem vou falar do Islã, né? Esse, então, Islã significa submissão. Submeter. Não precisa explicar mais nada, né? Eles estão aí travando toda a nossa história. A espiritualidade tem a ver com a natureza. Quando Jesus Cristo fala, olhar os lírios do campo, nem Salomão, com toda a riqueza, com toda a sabedoria, se equipara à maravilha de uma flor dessa, que nasce ali no campo. Os lírios do campo. Então é isso que eu tenho comentado. E se você está satisfeito com o seu pastor, com o seu padre, com o seu orixá, com o seu babalaô, fique lá. Seja feliz. Desde que você não faça mal aos outros. Desde que você não diga, pois é, se você não é da minha denominação, você está perdido. Você é um pecador, você vai para o inferno. Meu pastor é iluminado, é ungido. Agora essa palavra horrorosa. Está aí o Malafaia, um cara que devia estar na cadeia. Enfim, cada um no seu quadrado. Então, não tem nenhum problema. Se você está satisfeito, esse canal não é para você. Fique lá na sua igrejinha, numa boa.
O pastor vai comandando as ovelhas, né? Vai para cá, vem para cá, entra aí no cercado. Não é isso? E vai pegando o dinheiro do povo pobre. Cada vez cresce mais, né? Enfim, então é isso que eu queria dizer, de uma forma bem simples, bem natural, sem enrolação, sem palavras rebuscadas. Quer pensar fora da caixinha aqui. Quer sair da Matrix? Tome a pilha vai tomar a pílula vermelha, dói pra caramba. A realidade é cruel. Então é isso, pessoal. Eu coloquei um quadro aí no final do vídeo. Pediram um quadro? Aliás, é pra cá, eu sempre aponto errado. A câmera inverte. Esse quadro é da Indonésia, é uma típica cena indonésia, na ilha de Bali. Ele custava muito caro lá, mais de $5.000, e nós compramos uma reprodução que era infinitamente mais barata. Essa é uma reprodução e é um encanto. Eu sou um suspeito de elogiar a Ásia, eu sou um apaixonado pela Ásia, pela cultura asiática, e me casei com uma asiática, não preciso dizer mais nada. E amo a Indonésia de paixão, tenho uma ligação espiritual com essa terra. No mais, é agradecer a todos vocês, eu estou melhorando, o pigarro ainda continua, até fui falar nele. Estou tomando chazinhos naturais, evidente que é o que eu mais tomo, é chá natural, limão, gengibre, etc. Manga, eu gostaria de fazer um chá, uma seguidora do canal me indicou chá de folha de manga verde, mas aqui é quase impossível. Aqui na Europa vai ser difícil conseguir manga. Manga eu consigo, mas a folha da mangueira, nem aqui no bairro que eu moro, que é um bairro caribenho. A maioria da população vem do Caribe. Mesmo assim, a folha da mangueira é complicado. Mas está dando certo, né? Eu tenho melhorado bastante. Depois daquela história, né, toda a minha audição foi para o espaço, literalmente. Eu amanhã faço mais penúltimo exame ainda, para colocar uns novos aparelhos. Eu preciso de aparelho. Eu tenho alguns, mas já estão obsoletos, né? Eu preciso trocar, porque eu perdi praticamente 80% da minha audição, por incrível que pareça. Eu estou falando com vocês aqui, a Madalena às vezes fala assim, fala mais baixo, aumenta, fala mais baixo, aumenta. Eu uso o aparelho, eu uso para escutar, tem esse Sennheiser, é extremamente sensível, ele trabalha com wireless, mas eu preciso do móvel agora para poder andar na rua. As coisas são assim, faz parte da dinâmica da vida. O importante é não perder essa fé e esperança, porque estamos aqui de passagem. Esse é apenas um entre bilhões e bilhões e bilhões de planetas. E a gente se encontra lá fora. A aventura apenas começou. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz, cuidem-se, porque o Brasil está barra pesada com essa turma, com essa quadrilha que tomou o poder. É uma verdadeira quadrilha que tomou o poder no Brasil. Bandidos da pior espécie. Mas vocês vão se livrar deles. Eu espero.